Graça e paz, queridos. Deus seja louvado por essa oportunidade de poder retornar para cultuar a Deus com vocês. Eu estava hoje em casa pensando, estava meditando na palavra e estava lembrando que eu preguei aqui na IADJ antes de pregar na Assembleia de Deus da Penha. Antes de pregar na Penha, ainda era Penha, né? Hoje é DEVEC. Eu preguei aqui primeiro. Deve ter aí uns 8 anos, 7 ou 8 anos que eu ministro aqui. Obrigado, pastor, obrigado. Sempre que eu retorno, durante o ano eu venho inúmeras vezes. Obrigado por isso, obrigado pelo carinho, pela aliança que já se segue aí nesses anos. Deus abençoe muito mesmo. Obrigado por me permitir participar dessa conferência de avivamento. Você quer ouvir uma porção da palavra de Deus? Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. A partir do verso 6. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática. Algumas versões, ou a maioria delas, estendeu o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, ou seja, até o amanhecer, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém e amém. Queridos, aqui o capítulo 20, está dando uma microfoniazinha aqui, parece que a impressão minha, está dando uma microfonia aqui no retorno. Na hora que eu aumentar a voz, vai se soviar aqui o negócio. O capítulo 20 de Atos, Lucas vai nos mostrar um episódio que acontece no retorno da 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo está retornando da sua 3ª viagem missionária, depois de, no capítulo 19 de Atos, ter ficado 2 anos na cidade de Éfeso. Éfeso tornou-se uma base missionária. Um grande avivamento aconteceu na cidade de Éfeso, quando Paulo esteve ali durante aqueles 2 anos, pregando na escola de Tirano, que era um gentil filósofo, um mestre da filosofia, e Paulo durante 2 anos pregou na escola de Tirano. Houve um grande avivamento em Éfeso, porque um número de conversões muito alto começou a acontecer naquela cidade. E nós começamos o capítulo 20, se você olhar o verso 1, vai dizer que depois do alvoroço, Paulo vai seguir em direção à cidade de Troade. Mas que alvoroço é esse? Permita-me te explicar. Quando Paulo chega em Éfeso para pregar o evangelho, ele não vai sozinho, ele vai acompanhado de outros crentes, de outros discípulos. Entre eles está Gaio, Aristarco, Alexandre, Lucas. E quando eles começam a pregar o evangelho, um número de conversões muito grande acontece, e isso causa um problema na cidade de Éfeso, porque a cidade de Éfeso girava em torno da idolatria. Havia um grande templo erguido à deusa Diana, e havia um homem chamado Demétrios, que era ourives, era artífice, e ele, com outro grupo de homens que também tinham a mesma profissão, fabricavam esculturas, imagens pequenas, tanto de Diana quanto do templo de Diana, e vendiam para as pessoas que visitavam a cidade de Éfeso, para as pessoas que cultuavam a Diana. Mas como o povo começou a se converter,
ponto de livros de magia serem queimados na praça, o lucro financeiro de Demétrios e dos demais artífices começou a cair, começaram a quebrar. Então lançaram mão de alguns dos discípulos que estavam com Paulo, Aristarco e Gaio, levaram para o anfiteatro da cidade e gritaram durante horas: viva a deusa Diana. Alexandre vai tentar acabar com aquele alvoroço, mas também não vai conseguir, até que um escrivão da cidade se aproxima da multidão e diz: olha, se alguém tem alguma coisa para representar contra esses homens, que o faça legalmente conforme a lei ordena. Então esse julgamento não está sendo válido. Então aquele alvoroço cessa, e é quando Paulo vai partir aqui para o capítulo 20, e vai acontecer o que nós lemos aqui. Nós já vamos falar sobre isso. Mas por mais simples que pareça essa introdução, quando eu li isso, eu fui ministrado por Deus. Porque o capítulo 19 diz que quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar o evangelho, o reino das trevas abre falência. A idolatria começa a acabar em Éfeso. Quando eu li isso, o Espírito Santo ministrou meu coração. Por mais simples que pareça, tem uma palavra profética. Aonde você chegar, como representante do reino de Deus, o reino das trevas vai ter que abrir falência. É por isso que haverá um desencadear de salvação na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, no condomínio onde você mora, porque você é um representante do reino de Deus aqui na terra. E aonde você chegar, o reino das trevas vai ter que abrir falência. Depois desse alvoroço, o texto vai dizer em Atos capítulo 20, que Paulo parte para Macedônia. E estando na Macedônia, ele prega o evangelho também, uma vez mais. Ele vai fazer a viagem de volta em direção a Jerusalém. Ele vai passar por Tiro, por Cesareia, depois vai a Jerusalém, e dali ele vai seguir para o seu martírio. Mas o texto diz no verso 2, que depois da Macedônia, Paulo parte para a Grécia, onde ele vai ficar 3 meses. A cidade da Grécia que Paulo fica é a cidade de Corinto, e é nessa ocasião, nesses 3 meses, que Paulo escreve uma das epístolas que nós mais admiramos do Novo Testamento, que é a epístola aos Romanos. Foi nesses 3 meses do capítulo 20, que ele esteve na Grécia, que ele escreve de Corinto a carta aos Romanos. Quando Paulo fica esses 3 meses em Corinto, o texto vai dizer que ele então coloca no seu coração, no verso número 3, o desejo de pregar o evangelho na Síria. Ele coloca no seu coração o desejo de levar o evangelho até a Síria. Só que ele descobre que haviam ciladas aguardando por ele naquela viagem. Os religiosos judeus armaram ciladas para tirar a vida de Paulo. E ele colocando no seu coração o desejo de ir para a Síria, mas sabendo das ciladas, ele não vai para a Síria, ele retorna para a Macedônia. Parece simples também, mas eu fui ministrado por Deus quando eu li esse verso 3. Paulo, quando quis ir para a Síria, ele descobriu que haviam ciladas preparadas para ele. Lucas, que escreveu isso aqui, Lucas não vai dizer como Paulo ficou sabendo das ciladas. Se ele teve um sonho, se ele teve uma visão, se alguém contou para ele, nós não sabemos. O que sabemos é que ele não caiu nas ciladas. Mas como nós aqui não acreditamos em coincidência, acreditamos num Deus que está no controle de todas as coisas, independente da maneira como Paulo ficou sabendo das ciladas, foi Deus quem o livrou das ciladas, ele não caiu nelas. Tem uma palavra profética aqui. Você só não sabe, mas existem ciladas preparadas no mundo espiritual para tentar parar a tua jornada, a tua caminhada, a tua vida cristã. Mas assim como Deus livrou a Paulo das ciladas, eu ministro, Deus está te livrando de ciladas aqui hoje. Deus está te dando livramento de inúmeras ciladas que você nem imaginava que estavam preparadas para você. Depois disso, depois de Paulo ser livre dessas ciladas, retornando para a cidade de Filipos, Paulo então vai navegar em direção à cidade de Troade. E o texto vocês leram comigo, ele espera passar a festa dos pães ázimos, então vai em direção à cidade de Troade. Vai ministrar para a igreja que havia em Troade. Vale a pena eu te lembrar que não é a primeira vez que Paulo vai a Troade. Na sua segunda viagem missionária, em Atos, no capítulo 16, no verso 8, a partir do 8 para ser mais exato, Paulo está em Troade quando ele tem uma visão. Um varão aparece para ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi em Troade que Paulo teve esse direcionamento de Deus para poder ajudar irmãos em outra localidade. E agora Paulo vai retornar a Troade. E segundo a enciclopédia bíblica de Champlin, o intervalo da primeira ida de Paulo a Troade para essa segunda ida é de aproximadamente 10 anos.
10 anos antes, Paulo havia estado em Troade. 10 anos depois, Paulo vai retornar a Troade agora. E para surpresa de Paulo, existe um número grande de crentes em Troade, a ponto de uma congregação, de uma igreja, de uma filial, está formada ali, uma igreja com um número muito expressivo de crentes. Aí eu fui pesquisar sobre a primeira ida de Paulo a Troade e descobri algo interessante. Hipólito, que é um historiador, vai nos dizer que durante a primeira estadia de Paulo em Troade, Paulo não tem tempo de pregar o evangelho para muita gente. Mas ele diz algo interessante, que na primeira ida de Paulo a Troade, mesmo ele tendo passado por lá rápido, ele conseguiu ganhar uma pessoa para Jesus. Paulo parece crente da IADJ, não dá viagem perdida. Não conseguiu pregar para a multidão, mas ganhou um. E o nome desse camarada, Carpo, que o mesmo Hipólito vai dizer que Carpo tornou-se bispo na igreja primitiva naquela região. Só que Carpo era judaizante na época que Paulo esteve lá. E Paulo ganhou Carpo para Jesus 10 anos antes. 10 anos depois, quando Paulo volta a Troade, Carpo não é mais príncipe da sinagoga, não é mais judaizante. Carpo agora é pastor da igreja que existe em Troade. É bispo. Você não tem noção do que uma pessoa que você ganha para Jesus pode promover no reino de Deus. Foi nessa ocasião aqui de Atos 20, que Paulo esqueceu em Troade, na casa de Carpo, a sua capa, os seus livros e os seus pergaminhos. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 13, Paulo escreve a Timóteo: ó, vem ter comigo, mas antes passe em Troade, na casa de Carpo, e pega a minha capa, meus livros e principalmente os meus pergaminhos. Foi nesse episódio de Atos 20 que Paulo esqueceu na casa de Carpo os seus pertences. Por quê? Porque houve um problema no culto e não deu tempo de Paulo voltar na casa de Carpo para pegar os bens que ele deixou lá. Então, quando o culto acabou, Paulo teve que sair e durante 4 anos ficou dentro da casa de Carpo a capa de Paulo, os livros e os pergaminhos do apóstolo Paulo. E eu acho interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, verso 13, Paulo diz: principalmente os pergaminhos. Eu aprendi a diferença entre livro e pergaminho, mas deixa eu pontuar. Paulo vai dizer que nessa ocasião ficou na casa de Carpo a sua capa. No capítulo 19 de Atos, Lucas vai dizer que os lenços de Paulo curavam. Se havia unção até nos lenços de Paulo, imagine na capa dele. Os livros de Paulo eram as fontes que Paulo lia. Os pergaminhos de Paulo era onde Paulo escrevia. Então, durante 4 anos, dentro da casa de Carpo, ficaram a capa de Paulo, as fontes de Paulo e os escritos de Paulo. Carpo não foi um obreiro melhor porque ele não quis. Porque ficar 4 anos dentro da casa dele, com as fontes que Paulo pesquisava, com as coisas que Paulo escrevia, a capa de Paulo, dava para ter sido um obreiro bem melhor. Deus sempre vai nos dar uma oportunidade de crescimento. Precisamos saber aproveitá-las. Por que fica 4 anos? Porque depois desse capítulo 20... Paulo vai para Jerusalém, vai ser preso no templo, e vai ficar 2 anos preso em Cesareia, vai ser julgado por Festo, por Félix. Depois disso ele vai apelar para César, por Agripas também vai ser julgado, vai ficar 2 anos preso em Roma e depois segue o seu martírio. E é quando ele está em Roma que ele escreve a Timóteo. Então são 4 anos que Carpo tem dentro da casa dele os utensílios do apóstolo Paulo. Mas isso não vem ao caso, é só a nível de informação. Paulo chega em Troade, Carpo agora é o pastor da igreja. Paulo vai ficar 1 semana na cidade de Troade. E o texto vai dizer que o 7º dia da estadia de Paulo em Troade é exatamente o 1º dia da semana, é um domingo. E Paulo decide fazer um culto no dia de domingo com a igreja que existe em Troade. Esse aqui é um dos primeiros cultos no formato que nós temos hoje. Porque até o capítulo 19, Paulo pregava em sinagoga. Os mestres aqui sabem disso. Até o capítulo 19, Paulo aproveitava as oportunidades que ele ganhava nas sinagogas para poder pregar. Mas depois Tirano oferece a escola e Paulo começa a pregar na escola. Lembrando que domingo é feriado aqui, é dia que nós não temos atividades. Hoje, mas antigamente domingo o povo trabalhava normalmente. Mas Paulo decidiu começar a fazer os cultos no dia de domingo, a partir do capítulo 19. Quando cultuava nas sinagogas, Paulo tinha que esperar toda a liturgia judaica acontecer, para depois pregar a palavra. A partir do capítulo 19, Paulo diz: agora acabou esse negócio. Agora vai ser louvor e palavra o culto. Vai ter mais essa liturgia judaica toda não. E aqui no capítulo 20, Paulo decide fazer um culto de domingo com os irmãos da cidade de Troade. Lembrando a você que Troade é uma cidade portuária.
Paulo está em Troade, reúne a igreja e diz: vamos fazer um culto. E esse culto aqui tem todas as características de um culto pentecostal. Porque o texto diz que Paulo vai partir o pão com os irmãos da cidade de Troade. Partir o pão aqui é celebrar a ceia do Senhor. Era um momento de comunhão, que eles celebravam a ceia, aonde tanto rico quanto pobre, tanto servo quanto o livre, se assentavam à mesa e cultuavam juntos, partindo o pão e celebrando a comunhão da unidade do corpo de Cristo. Paulo reúne os irmãos e já que é domingo, vamos fazer um culto. E ainda vai ser um culto com partir do pão. Então o culto tem comunhão. O culto tem pregador, porque é Paulo quem vai pregar. E o verso 8 ainda diz que haviam muitas luzes no cenáculo. Quando o verso 8 diz que haviam luzes, só te lembrando também, que não são luzes incandescentes, como Thomas Edison inventou, luzes fluorescentes, como nós temos hoje, não. Eram lâmpadas, menorás, castiçais, lamparinas. Eram lâmpadas que só produziam luz por causa do fogo que era aceso nelas. E para esse fogo ser aceso, tinha que ter um combustível, que era azeite. Então esse culto é pentecostal. Porque tem comunhão, tem pregação, tem azeite e tem fogo queimando. É culto pentecostal. Agora imagine Paulo pregando num culto de ceia. Quem está me ouvindo, diga amém. Imagine Paulo pregando em Troade num culto de ceia. Às vezes a gente lê 1 Coríntios 11, 23 e não dimensiona a profundidade do que Paulo está dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Imagina Paulo ministrando um culto de ceia dizendo essas palavras. O que Paulo está ensinando para a gente? É o seguinte, quando ele diz eu recebi do Senhor o que eu estou ensinando para vocês. Paulo está dizendo, ó, os outros apóstolos aprenderam a cear com o verbo encarnado. Todos eles estavam na última ceia, em Mateus 26, Jesus ensinou para eles, em carne e osso, é assim que celebram a ceia. Só que eu não estava lá. Eu me converti no caminho de Damasco alguns anos depois. Então não tive tempo de conhecer o verbo encarnado, mas eu conheci o Cristo glorificado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não tive chance de aprender aqui, mas quando eu fui lá em cima, o próprio Jesus disse, eu vou te ensinar como é que é um culto de ceia, Paulo. Aí Paulo escreve, o que eu recebi do Senhor, eu estou ensinando para vocês. Eu não estou ensinando para vocês o que eu aprendi de outros homens, eu aprendi direto do Senhor. Foi Ele quem me ensinou como é que celebra um culto de ceia. Vale a pena lembrar também, como eu já disse aqui, só vou repetir a informação, que depois disso aqui, Paulo parte para a região de Tiro vai para Cesareia, Cesareia, Jerusalém. Garbo vai avisar que ele vai ser preso, ele fica em Cesareia 2 anos preso, é julgado 3 vezes, apela para César, vai para Roma, fica 1 ano preso em prisão domiciliar, quando ele tem livre saída, 1 ano de prisão fechada e depois vem o martírio. Onde eu quero chegar? É a última vez que Paulo passa em Troade. É o último culto que aquela igreja vai ter o privilégio de ouvir o apóstolo das missões. É a última vez que os irmãos de Troade vão ter o privilégio de ouvir Paulo falar sobre o caminho de Damasco. De ouvir Paulo falar das revelações que Deus havia dado para ele. Aquela igreja não sabe, Paulo também não sabe, mas é a última vez que eles vão cultuar a Deus juntos. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração também. Cada vez que você entrar no santuário para cultuar, cultue com todas as suas forças, porque pode ser a última vez. E nós não sabemos qual vai ser a última vez. Então aqui vai um conselho, se é para cultuar, cultua hoje. Se é para adorar, adore hoje. Se é para ofertar, oferte hoje. Se é para pedir perdão, peça perdão hoje. O que tiver que fazer, faz hoje, porque nós não sabemos qual vai ser o último culto. Paulo reunido com os irmãos, vai ministrar um culto de ceia, começa a pregar, tem fogo, tem azeite, é um culto maravilhoso. Eu daria tudo para estar num culto daquele. De repente, no meio desse culto maravilhoso, entra um jovem, por nome de Eutico. E esse jovem, por nome de Eutico, vai se assentar num lugar muito inusitado. Vai se assentar na janela. Lucas vai nos revelar que o culto está acontecendo num cenáculo. Só lembrando a você também que a história da igreja passa por cenáculo. Foi num cenáculo que Jesus ministrou a última ceia em Mateus 26.
É lá em João 13, em Lucas 22, que Jesus chama Pedro e João e diz: sigam o homem do cântaro, ele vai levar vocês até um cenáculo, e lá eu vou participar da última ceia com vocês. Depois disso, quando Jesus se entrega no Calvário, aparece no espaço de 40 dias para mais de 500 pessoas. Dentre essas aparições, Jesus aparece para os discípulos com as portas fechadas dentro de um cenáculo. É o mesmo cenáculo da última ceia. Eles oram no espaço de 10 dias até Atos 2, depois da ascensão de Jesus, 10 dias de oração até cumprir-se o dia de Pentecostes, onde estão todos reunidos no cenáculo, e o Espírito vem, enche o cenáculo, e eles saem do cenáculo cheios do Espírito Santo. É num cenáculo que Dorcas é ressuscitada por Pedro. Então cenáculo aqui representa a igreja. Eu tenho uma boa notícia para você: você está num cenáculo espiritual aqui essa noite. E cenáculo é lugar de receber promessa, de ser cheio do Espírito Santo, de receber cura, de receber avivamento. Paulo reúne os irmãos no cenáculo, vai fazer um culto de ceia. Paulo pregando, Eutico entra e vai se assentar na janela. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre Eutico também. O nome Eutico significa afortunado ou feliz. Alguém que teve a sorte mudada, alguma coisa nesse sentido. 2 dicionários me deram traduções diferentes. Um disse que é afortunado, o outro disse que é feliz. Para mim, qualquer um dos dois está bom. O cara era rico e feliz. E o que é melhor, crente, porque estava indo no culto de ceia. Crente, rico e feliz. Pronto, fechou a tampa. O cara está indo para o culto. Porém, quando ele chega no culto, o texto diz que ele se assenta na janela para participar daquele culto. Durante toda a minha vida, eu como assembleiano, desde que nasci, sempre ouvi ministrações, sempre ministrei, e sempre disse que janela é uma posição ruim. Até que eu fui repreendido por Deus esses dias. Deus me fez lembrar que existe uma bênção que vem do céu pela janela. Lá em Malaquias, no capítulo 3, todo mundo conhece, a partir do verso 10, quando ministramos sobre dízimos e ofertas, é uma verdade bíblica. Deus diz: ser fiel a mim, nos dízimos e nas ofertas, eu vou mandar uma bênção de maior abastância, mas para eu mandar a bênção, eu vou ter que abrir a janela do céu. Então tem uma bênção que vem do céu pela janela, não vem pela porta. Então se até no céu tem uma bênção que vem pela janela, quem sou eu para dizer que janela é um lugar ruim? Janela representa lugar de privilégio. Por favor, me ajude, eu vou perguntar e você responde. Janela representa lugar de privilégio. Lugar de privilégio. Aí quando eu prego isso aqui, eu me lembro de quando Deus começou a cumprir algumas promessas, eu comecei a andar de avião, as primeiras vezes. Imagina um cara nascido numa cidade com 20 mil habitantes, acostumado a ordenhar vaca e arrancar café, andando no pássaro de ferro. Quando eu chegava no aeroporto, irmão, o pau quebrava, fazer o check-in, eu quero ir na janela. Mas não tem mais vaga, não, dá um jeito, me bota na janela. Imagina o roceiro andando de avião, olhando da janela, é tudo de bom. Aí eu comecei a assistir documentários e estudar sobre aviação, e descobri que 90% das pessoas que sobrevivem a acidente de avião não se assentam na janela. Só no corredor. E nas últimas cadeiras. Então eu viajo da 25 para lá e no corredor. Pastor, mas você não tem promessa? Tem, mas não custa nada vigiar, né? Não quero virar estatística. Mas até então eu queria sentar na janela. Janela representa lugar de privilégio. Tão verdade é que quando você está num ambiente esperando uma honra ou esperando um privilégio, e alguém vem depois de você e recebe uma honra e um privilégio que você achava que tinha que ser seu, o que você diz? O cara chegou agora e já sentou na janela. Janela representa lugar de privilégio. Agora só tem um detalhe: todo lugar de privilégio também gera risco. E quanto maior o privilégio, maior o risco que você corre. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo básico, simples. Time de futebol. Jogador correndo no campo, 90 minutos, 5, 6 quilômetros por jogo. Suando, cabeçada, bolada, canelada. E o técnico na beira do campo, tomando Gatorade, só gritando: vai você, agora sai. Podia ter feito melhor. Técnico tem um privilégio que jogador não tem. Só que quando o time vai mal, o primeiro a rodar é o técnico. Porque quanto maior o privilégio, maior o risco. Gerente de uma empresa tem privilégio que os outros colaboradores não têm. O cara tem um horário maleável, um horário de almoço estendido.
Só que quando algo dá errado, o primeiro a ser chamado a atenção é o gerente. Pastor tem um privilégio que a ovelha não tem. Mas a Bíblia não diz ai da ovelha, a Bíblia diz ai do pastor. E no dia do juízo, o pastor vai ter que responder por coisas que ovelhas não vão ter que responder. Então, quanto maior o privilégio, maior o risco. Eutico está na janela, ele tem um privilégio que os outros irmãos não têm. Qual o privilégio que Eutico tem? Ele tem uma visão diferenciada. Como ele está em Troade é uma cidade portuária, Eutico tem uma visão que os outros irmãos não têm. Como ele está na janela, ele tanto consegue enxergar o que acontece lá dentro, quanto enxerga o que acontece lá fora. Esse é o privilégio. Agora, qual o risco? O risco é que o lugar que ele está lhe dá duas visões, só que duas visões gera divisão. O privilégio é ter duas visões. O risco é que as duas visões geram divisão. Eutico tanto vê o fogo queimando lá dentro, quanto consegue sentir o frio lá de fora. Eutico tanto pode ouvir a palavra sendo pregada, quanto pode ver o povo passando lá fora. Eutico estando na janela, ele tem um privilégio, mas o privilégio gera um risco. Ele entra numa posição de dubiedade, de duplicidade, de dúvida. Uma parte está lá dentro, outra parte está lá fora. E esse é um risco que nós corremos. Estarmos num ambiente como esse, onde a palavra está sendo exposta. Deus quer curar, Deus quer falar, Deus quer abrir porta, Deus quer fazer milagre. Deus tem coisa grande para fazer, mas estamos numa janela. Uma parte está aqui dentro, uma parte está lá fora. Uma parte acredita que Deus pode fazer, outra parte duvida que Deus pode fazer. Uma parte acredita na promessa, outra parte não acredita na promessa. Uma parte está aqui preocupada com o culto, outra parte está lá fora preocupada com o que está acontecendo. A minha oração essa noite é que a síndrome de Eutico não pegue ninguém. Porque se existe uma coisa que Deus abomina, é a duplicidade, é a dubiedade. Sabe por quê? A última igreja da Ásia a receber uma carta dita por Jesus e escrita por João foi Laodiceia. E sabe o que Laodiceia ouviu? Laodiceia, eu sei as tuas obras, e eu tenho contra ti uma coisa: quem dera você fosse uma igreja quente ou uma igreja fria, mas você é uma igreja morna, você não se define, você está na janela, e isso tem causado ânsia de vômito em mim. Vomitar-te-ei da minha boca. A duplicidade, a dubiedade pode nos induzir à queda. O que é mais constrangedor disso tudo é que em Atos 16:8 foi em Troade que Deus deu uma direção para Paulo. Foi em Troade que Deus disse para ele em visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. No lugar que Deus dá direção, Eutico está em dúvida. No lugar que Deus dá direção, Eutico está em dubiedade. Mas eu vim aqui liberar uma palavra sobre a sua vida. Você está no lugar certo, Deus vai te direcionar aqui essa noite. Quem sabe tem alguém aqui nesse culto que está na mesma condição de Eutico. Uma parte está aqui dentro, uma parte está lá fora. Está em dúvida, está em duplicidade, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida ministerial. Está indeciso, não sabe se fica dentro ou se fica fora. Deus está dizendo: eu vou te direcionar aqui essa noite. Eu vou te dar uma direção espiritual, vou te dar uma direção a seguir, vou te mostrar o caminho, a hora certa de falar, a hora certa de agir, o que você tem que fazer. Por favor, erga sua mão que eu vou liberar uma palavra. Eu ministro em nome de Jesus. Receba direção de Deus aqui essa noite. A janela gera o risco da duplicidade, da dúvida, da dubiedade. Uma parte quer, uma parte não quer. Era assim que Eutico estava. Esse é o perigo da janela. Esse é o perigo de se querer receber muito privilégio. E o que eu fico triste é ver pessoas vendendo a alma só para ficar na janela. É ver pessoas negociando, comprando, bajulando, fazendo de tudo para receber um lugar de privilégio. Mas tem uma palavra que me consola. Que palavra é essa? Por favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Olha que interessante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Olha o que Paulo escreve ao povo de Corinto, à igreja.
Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 2, 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Olha o que Paulo diz. Quando eu cheguei em Troade, Deus me abriu uma porta. Quando eu cheguei em Troade, Deus me abriu uma. Então Troade é lugar que Deus abre. No lugar que Deus abre porta, Eutico sentou na. Sabe por que tem muita gente preocupada com janela? Porque esquece que serve a um Deus que abre porta. Não fique triste se não há um lugar na janela para você. Você serve a um Deus que abre porta onde nem existe porta. Enquanto Laodiceia ouviu, você está em dubiedade. Filadélfia ouviu, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pastor, no meu trabalho alguém chegou agora e já sentou na janela. Fica tranquilo, Deus vai abrir uma porta para você. Pastor, na vida ministerial alguém chegou agora e sentou na janela. Descansa, Deus vai abrir uma porta para você. Não fique triste se você não recebeu um lugar na janela. Você serve a um Deus que abre porta. Eutico está na janela, em dubiedade, em duplicidade, em dúvida. Não há espaço no reino de Deus para dúvida. A dúvida anula a fé. Eu já preguei sobre isso aqui em certa ocasião. Quando Pedro está caminhando por sobre as águas, o que faz Pedro afundar é a dúvida. Porque quando Jesus o levanta, Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Foi a dúvida que afundou Pedro. E muitas vezes a posição de dúvida na alma, na mente, no coração, nos faz sofrer quedas irreparáveis. Eutico está na janela, olhando para o fogo lá dentro, sentindo o frio lá fora. E o texto diz que aquele dia Paulo estava inspirado. O culto começou por volta de 7 horas da noite, era meia-noite, Paulo estava pregando ainda. Aí um dia desse eu preguei essa mensagem numa filial nossa. Aí um jovem me procurou depois do culto. Pastor, como é que um pregador consegue pregar até meia-noite? Falei para ele, meu filho, eu acho que o cara que foi até o terceiro céu deve ter um pouquinho de coisa para passar, né? De experiência para passar. Paulo pregando, e Eutico então de repente começa a sentir sono. O interessante é que o texto é bem claro. Eutico não dormiu imediatamente. Ele começou a sentir sono. Por quê? Porque o sono sempre avisa quando está chegando. O sono sempre avisa quando está chegando. Você está dirigindo, aí você diz, ou eu paro ou eu bato. Por quê? O sono chegou. Você está assistindo algum programa educativo. Aí você diz, é melhor eu deitar, porque o sono chegou. Normalmente o sono avisa quando está chegando. O que isso quer dizer, pastor? Ninguém cai desavisado. Ninguém cai desavisado. Sono na Bíblia representa um tempo de apostasia ou de esfriamento da fé. O mesmo Paulo, ainda na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, verso 29, verso 30, nós usamos muito no dia de ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente come para a própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. No verso 30 Paulo diz, por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. São 3 estágios, primeiro fica fraco, depois fica doente e por fim dorme. Tempo de apostasia, de esfriamento, por não discernir o corpo de Cristo, por não saber o porquê está fazendo aquilo. Mateus 25, parábola das 10 virgens. As 10 dormiram. Tempo de esfriamento da fé. E eu acho interessante Mateus 25. Quem sabe numa outra ocasião eu fale só sobre isso. Se você olhar para a parábola de Mateus 25, Jesus começa a parábola dizendo, o reino dos céus será semelhante. Todas as outras parábolas, ou a maioria delas, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a alguma coisa. Das 10 virgens, Jesus diz, será. Por quê? Porque aquela parábola era profética. Não era para o tempo de Jesus, era para o nosso tempo. Representa a igreja hoje. 5 loucas e 5 prudentes. No mesmo lugar, tudo de veste branca, esperando o mesmo noivo. As 10 dormiram. As prudentes não ficaram acordadas, dormiram também. As 10 ouviram o mesmo clamor, vem aí o noivo. As 10 acordaram na mesma hora. Qual a diferença de 5 loucas para 5 prudentes? Estava só no azeite.
Então quem olhava para as 5 prudentes, para as 5 loucas, estavam no mesmo lugar, as 10 dormindo, todas elas fazendo a mesma coisa. O que você quer dizer com isso, pastor? É que prudente não é melhor do que louco em nada. Se louco dorme, prudente também pode dormir. Tem gente que se fia no azeite, na unção que Deus deu, achando que nunca pode cair. O azeite não é garantia de que você não possa sofrer uma queda. Sono representa um tempo de esfriamento da fé. Só que o sono dá sinais que está chegando. Só existe uma enfermidade, raríssima. Hoje, se tiver 5 pessoas no mundo que tem essa enfermidade, é muito. Que o cara dorme imediatamente. Tem hora que eu acho que eu tenho esse negócio. O cara está andando na rua, parece que o disjuntor desarma, Rachel. Desarma e o cara cai e dorme onde está. Mas é raríssimo. A maioria de nós, o sono dá sinal que está chegando. Então ninguém cai desavisado. Entramos numa posição de dúvida e isso traz o sono. Já deu muito glória a Deus, hoje não dá mais. Era frequente na igreja, hoje vem de vez em quando. Ninguém cai desavisado. O sono dá sinais que está chegando. E se você não despertar e acordar, o sono pode te derrubar do lugar de privilégio que Deus te colocou. Mas eu vim aqui trazer uma palavra de esperança para você. Efésios capítulo 5, verso 14. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa conferência é para nos impactar, é para nos despertar, para buscarmos mais a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ergue a mão que eu vou liberar uma palavra. O sono espiritual não vai te arrancar do lugar que Deus te colocou. Você pode tirar alguns segundos aí para adorar a Deus, porque o sono espiritual quer te pegar. Tem dia que dá vontade de parar, tem dia que dá vontade de desistir. É o sono chegando e dizendo: eu vou te derrubar, mas ninguém aqui vai cair da janela, em nome de Jesus Cristo. Quem está comigo nessa palavra, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Você não vai perder o lugar que Deus te deu. É tempo de despertamento. Acho que eu ouvi foi o pastor Davi, meu rabi da Galileia, falar isso. A gente dizia assim, antigamente tinha muita cura. Antigamente tinha muito não sei o que lá. Só que a gente deixou de orar igual orava antigamente. Deixou de adorar igual adorava antigamente. E as coisas pararam de acontecer. O problema é que o sono espiritual às vezes pega a gente. Eutico está na janela, o sono começa a vir. E o texto diz que Eutico é tomado pelo sono. Porque o problema não é ser tentado. O problema é ceder à tentação. Ter vontade de parar, todo mundo tem. O problema é quando você se entrega à vontade de parar. Eutico está na janela, o sono vem, ele não consegue dominar. E aquilo que você não domina, vai dominar você? O sono toma Eutico. E o texto vai dizer que, tomado pelo sono, Eutico cai do 3º andar, entre 8 e 9 metros de altura. E aquilo que poderia ter sido evitado, agora torna-se uma realidade. Eutico cai. E não existe paraquedas espiritual. Uma vez que você começa a cair, o retorno é muito complicado. Eutico despenca e cai do 3º andar. Quando Eutico cai, o culto para. Aí, por favor, olhe comigo o verso 9. Estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Essa última parte do verso 9 é interessante. O texto diz: e foi levantado morto. Se não for incômodo, caso você queira, caso você possa, repita após mim, diga: levantado morto. Aí eu paro para imaginar a cena. Eutico caído, alguém corre lá, pastor Silas, e levanta Eutico. Quem olha para Eutico? Eutico está de pé. Só que ele está de pé, só que está. Então nem todo mundo que está de pé está vivo. Tem gente que ensaia um sorriso.
Vem para a igreja. Na hora do louvor, levanta a mão. Se alguém pedir, ele até dá glória. Participa da ceia, oferta, dizima. Só que por dentro, sonho morto, ministério morto. Dentro de casa, casamento morto. Comunhão com os filhos morta. Você olha para ele e diz, está de pé. Só que está morto. Vive de aparência. Teve uma igreja da Ásia que também ouviu isso de Jesus. Você tem nome de que vive, mas está morta. Está no automático. Eu estava ouvindo um amigo meu pregar. Meu irmão, é raríssimo eu dizer que Deus está mandando eu falar alguma coisa. Se eu disser que Deus me mostrou alguma coisa, é porque o negócio foi sério mesmo. Eu não brinco com isso. Enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo falou comigo. Ele não acredita em nada do que ele está pregando. Terminou o culto, eu chamei ele num canto, falei, mano, Deus falou no meu coração que tudo que você pregou você não acredita. Ele se banhou em lágrimas e disse, faz anos que eu estou no automático. Uma referência para muitos, morto por dentro. Porque nem todo mundo que está de pé está vivo. Que Deus nos livre desse mecanismo religioso. Aleluia. Que Deus nos livre desse mecanismo religioso. De entrarmos no santuário só para bater cartão. Eu vou lá porque se eu não for na igreja, chega uma comissão de visita na minha casa. Eu vou lá participar da ceia, se eu não for, daqui a pouco meu telefone está tocando. Aleluia. Parece que estamos de pé, por dentro, mortos. Mortos. Agora olha o que Lucas diz, verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Eu chego a uma conclusão aqui. Se no verso 9, ele está de pé, mas está morto. No verso 10 diz que quando Paulo chega, Paulo tem que se inclinar. Se Paulo tem que se inclinar é porque quando Paulo chegou, alguém já tinha tirado a mão dele. E se você soltar um morto que está de pé, o que acontece? É por isso que tem gente que vive nessa oscilação espiritual. Porque quem está levantando é o homem. Só que se tirar a mão, cai de novo. Na década de 90, teve um filme bem interessante. Eu era bem criancinha nessa época. Um filme muito interessante. Que eles queriam dar aparência de vivo para um cara que estava morto. Eu assisti esse filme muitas vezes. Um morto muito louco. Quem viu? Tudo tem mais de 30, ó. E teve gente aqui que assistiu na estreia do cinema. Eu assisti na sessão da tarde. Eu e o pastor Silas, sessão da tarde. Eles queriam dar aparência de vivo para alguém que estava morto. Só que quando tirava a mão do cara, ele caía de novo. Eu estava com a síndrome do morto muito louco. Se tirar a mão, cai. Já viu que tem gente que só pega no tranco? Tem que ter alguém dizendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acredita, creia, vamos lá, vamos lá. Se não tiver alguém incentivando, ele nunca anda. Levanta e cai. Levanta e cai. Que Deus nos livre desse mecanismo. Que o nosso avivamento não seja condicionado a alguns dias de culto. Que o nosso avivamento seja contínuo. Eu li uma frase interessante, pastora Raquel. Um filósofo que eu gosto de ler, ele disse o seguinte: eu não quero a faca e o queijo. Que nós costumamos dizer assim, você está com a faca e o queijo na mão. Ele disse, eu não quero a faca e o queijo, eu quero a fome. Eu vou repetir porque 2 ou 3 fizeram download. Não adianta só a faca e o queijo, eu tenho que ter fome. Não adianta só o meu pastor fazer semana de avivamento. Eu tenho que querer o avivamento. Eu tenho que querer uma vida mais santa, mais cheia de Deus. Larabaraxéria. Eu vou incomodar quem está do seu lado pela primeira vez. Segura a mão dele e diz, Deus vai te dar fome da presença dele. Diga aí, Deus vai te dar fome da presença dele. Gente aqui vai acordar na madrugada, e se não ler pelo menos uns 10 capítulos da Bíblia, não vai conseguir dormir de novo. Deus vai te dar fome. Larabaraxéria. Irimicandarácia.
caído. Está de pé, mas está morto. Só que Paulo vai nos dar a receita para levantar quem está caído. Seria muito fácil eu passar aqui 40 minutos falando da queda de Eutico e não falar da restauração de Eutico. 3 coisas para se restaurar alguém que caiu. Verso 10. Paulo, porém, descendo. Primeira coisa que Paulo fez para restaurar Eutico. Paulo desceu. É muito fácil eu ficar da minha posição de privilégio, no terceiro andar, olhando quem está caído, dizendo: ah lá, caiu. 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 Deus não nos chamou para apontar quem está caído. Deus nos chamou para levantar quem está caído. Para apontar, já tem um que faz isso com perfeição, Satanás. Agora, para levantar, tem que ter bom samaritano. Paulo desceu. Você só vai conseguir restaurar alguém que caiu se você for aonde ele está. Descer no nível que ele está. Permita-me ser rápido. Segundo passo, Paulo se inclinou. O salmista disse no Salmo 40: Deus se inclinou para ouvir o meu clamor. Se até Deus, que é eterno e soberano, se inclina no trono, por que você não tem coragem de nem baixar a cabeça para o irmão? O que é descer e se inclinar? É que às vezes alguém nos ofende, aí você diz assim: eu vou lá. Mas se falar isso aqui, eu vou quebrar a cara dele. Eu vou lá falar com ela, mas se ela falar isso aqui que eu não gosto, ela vai ver com quantos paus se faz uma canoa. A gente desce, mas não se inclina. O que é se inclinar? É se humilhar. É pedir perdão sem ter ofendido, só para ver a pessoa bem. Só para ver ele crente, restaurado. É por isso que Paulo diz que quem é fraco, quem é forte, tem que suportar a fraqueza dos fracos. Tem gente que para manter vivo, você tem que descer onde ele está e se inclinar. E dizer: não, me perdoe. Eu quero que você volte para o conjunto. Eu quero que você volte para a igreja. Eu quero que você volte a frequentar a minha família. Eu quero ver você bem. A gente tem que descer e tem que se inclinar. Agora vem o mais interessante. Primeiro Paulo desce. Depois Paulo se inclina. Terceiro, abraçando-o. Sabe o que é lindo? Que eu acho interessante. Lindo, estou falando da minha concepção. Interessante. Para mim, é que Paulo, quando chega onde está Eutico, queridos mestres da palavra, Paulo não continua o sermão. Paulo para o sermão e abraça. Sabe por quê? Porque tem muita gente caída que não precisa mais de sermão. Vocês estão aí ou eu fiquei sozinho? Tem gente que não precisa mais de sermão para ser restaurado. Sabe o que é que ele precisa? Só de um abraço. Precisa que alguém o abrace e o diga: você é importante demais no reino de Deus. Todo dia quando seu filho chega na madrugada, você dá um sermão nele. Está fazendo a vontade do diabo, você vai para o inferno. Disso ele já sabe. Quem sabe a estratégia melhor, ao invés de um sermão, seja você dar um abraço bem caloroso e dizer: você é importante demais para mim. E eu não abro mão da sua vida. Quem sabe aquele colega que trabalha com você não aguenta mais o sermão que você dá. Você já ouviu há anos, tem anos que ele ouve você dar esse sermão. Quem sabe ele precisa que você dê um abraço nele e diga: como você é importante para mim. Eu acredito na restauração da sua vida. Abraço é algo importante demais. O abraço é algo tão importante que existe uma vertente da psicologia que trata pessoas com a terapia do abraço. Por que o abraço é importante? Vou lhe dizer. Porque todos nós precisamos de um espaço vital. Já estou encerrando. O que é o espaço vital? O espaço mínimo que você precisa para sobreviver. Por que quando você chega num ambiente cheio de pessoas, um ônibus lotado, meu Deus, você fica incomodado? Por quê? Porque estão invadindo seu espaço vital. Você está numa fila de banco, alguém está muito perto de você, você fica incomodado. Por quê? Está invadindo seu espaço vital.
Se você entrar num ônibus, tem duas cadeiras, normalmente as cadeiras são duplas, né? Tem alguém sentado numa cadeira, a outra está vazia. Do outro lado do corredor, as duas estão vazias. Você vai sentar nas duas que estão vazias, mas não vai sentar do lado da pessoa. É a sua individualidade. É o seu espaço vital. É o espaço que você precisa para sobreviver. Qual é o espaço vital? É o tamanho de um braço. Isso aqui, ó. É por isso que quando você conhece alguém, primeira maneira que você cumprimenta ele, você estende a mão. Você está dizendo, ó, esse é o meu espaço vital. Você não passa do meu e eu não passo do seu. Respeita o limite. Mas quando vira amigo, o que você faz? Abraça. Você está dizendo, você faz parte da minha vida. Pastor, qual a boa notícia? É que nós estávamos caídos. Mas na cruz Jesus morreu assim, ó. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês fazem parte da minha vida. Fica de pé comigo, por favor. Quem sabe esse irmão aí do seu lado não precisava nem desse sermão de 1 hora. Mas nós vamos fazer um ato profético aqui para encerrar esse culto. Uma das coisas que o diabo mais queria ver era o corpo dividido. Famílias divididas. Mas eu quero te convidar a fazer um ato profético. Se você puder, se você quiser, você vai dar um abraço profético aí em pelo menos umas 2 ou 3 pessoas e vai dizer, você é importante demais no reino de Deus. Faça isso aí, vai. Enquanto você é abraçado, eu ministro restauração de Deus na sua vida. Eu ministro cura no teu corpo físico agora. Enfermidades comecem a desaparecer. Portas começam a ser abertas. O diabo queria ver uma igreja dividida, mas para vergonha dele, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. Agora receba um abraço caloroso do Espírito Santo de Deus aí. Receba um abraço caloroso da pessoa do Espírito Santo. E ele está dizendo, eu não abro mão de você. Por maior que tenha sido a queda, eu ainda te abraço, eu ainda te amo. E digo que você é importante demais para mim. Oh, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo te trouxe aqui para te abraçar. E para dizer que Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão de você. O verso 11 ainda diz assim, para nós orarmos agora. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até o amanhecer. Paulo subiu e partiu o pão. Antes do verso 11 diz que era o dia que ele ia partir o pão. O verso 11 diz que depois que hoje foi restaurado, eles subiram e partiram o pão. Partir o pão é trazer à memória o sacrifício de Jesus. Tem muita gente que se engana com o ato da ceia. O ato importantíssimo não é nós comermos o pão, é sabermos que o pão foi partido. Jesus pegou o pão e não comeu o pão. Ele partiu e disse, façam isso em memória de mim. O que ele está dizendo? Quando vocês partirem o pão, vocês vão lembrar que o meu corpo foi partido por vocês. Partir o pão é lembrar que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Eutico caiu, mas o pão foi partido. Ainda tinha lugar na mesa para Eutico. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a vida de alguém, aleluia. De repente o acusador tem durante dias acusado, te entristecido por coisas, por quedas que você sofreu em alguma área da sua vida. Mas Deus está dizendo para você, o pão foi partido por sua causa.
O pão foi partido por sua causa. Jesus morreu para perdoar o seu pecado, a sua falha. E o verso 12 diz que levaram o jovem vivo e todos ficaram alegres. De repente alguém entrou aqui como Eutico, triste, cabisbaixo, em dúvida, caído. Você vai sair daqui de cabeça erguida e alegre por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu ministro, você não sai do mesmo jeito aqui hoje. Você sai diferente da maneira como você entrou. Você sai daqui um crente mais forte, mais cheio da presença de Deus, mais cheio do Espírito Santo. Você sai hoje de pé, de cabeça erguida e cantando o hino da vitória. Alguém crê nessa palavra? Me ajuda aí por alguns segundos para a gente orar. Tire alguns segundos aí para adorar a Deus. Você está saindo daqui de pé hoje. Você não vai sair carregado, você não vai sair aos empurrões, não. Você vai sair caminhando, andando, cheio da presença de Deus. Lembre-se que o pão foi partido por sua causa. Há perdão para as suas falhas, para as nossas falhas. Há perdão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós oramos uma vez mais, Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui esses dias. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nos mostra que por maior que tenha sido a queda, ainda há restauração. Eutico caiu, mas terminou aquela madrugada de pé. Senhor, para a glória do teu nome, levanta pessoas aqui. Homens e mulheres que de repente entraram vivendo um momento de dúvida. Na vida sentimental, na vida espiritual, na vida ministerial. Em dúvida, Senhor, não sabendo para onde ir, que decisão tomar, o que fazer, com quem falar. Mas eu creio que o Senhor está restaurando, levantando e dando direção a pessoas aqui. O Senhor está direcionando homens e mulheres aqui para tomarem a melhor decisão. A que vai ser a melhor para esse momento. Eu ministro, Senhor, restauração. Cura na alma, nas emoções. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a igreja.